Bom dia! Vamos iniciar a nossa correção de hoje, página 5 e 6 da apostila complementar. Se precisar, pause a tela para que você possa observar cada palavra do caça-palavra. Agora vamos para a atividade número 2, a das experiências científicas. Vamos ver as experiências que nossos amigos fizeram? Quando suar o nariz, depois vai ter que lavar a mão, porque o vírus pode estar no papel para passar para a sua mão. Do outro lado. Parabéns, Sofia! Parabéns, Ítalo, muito bem! E como o Ítalo mesmo comentou, na conclusão 1, a pergunta está assim: quem assou o nariz com lenço de papel deve lavar as mãos depois de fazê-lo? E por quê? A resposta é sim, porque mesmo usando papel, ele passa a umidade, correndo o risco do vírus também passar e contaminar tudo o que tocamos. Como ele é um vírus que a gente nunca sabe se a gente está com ele ou não, porque tem pessoas que são assintomáticas, o que quer dizer isso? Que não apresentam sintomas, mas que estão com o vírus. Imagina se eu espirro, estou com o vírus, não lavo a minha mão e saio tocando aí na porta, né, na maçaneta, no celular, na chave, em todos os lugares que outras pessoas também tocarão. Essas pessoas correm grande risco de se contaminarem. Por isso, é importante sempre lavarmos as mãos para nos protegermos e protegermos outras pessoas. Toca no glitter. Toca no objeto, no copo. Se espalhou, olha, pelo copo. Aí você pôs a mão no rosto. Pegou na minha mão. E olha o que se espalhou. Foi no copo, no prato. Se tocou no copo, depois se tocou no seu rosto e acabou apertando na minha mão, me cumprimentando. Isso é como o vírus, né? Se espalha, após de um toque e vai se espalhando muito mais, né? Você vê como é difícil, a gente tem que prevenir, porque o vírus é como esse glitter. Num toque que você vai tocando, ele vai se espalhando. Do prato ele tocou no copo, no seu rosto e até a minha mão. E assim por diante. A gente tem que prevenir, porque o vírus pode reagir dessa mesma maneira. Olá, sou a Nicole Lopes e hoje eu vou fazer o experimento do glitter. Parabéns, Nilson, parabéns, Nicole. Olha, a explicação de vocês ficou maravilhosa, muito bem explicado. Na pergunta B, tá falando assim: como o vírus passa de uma pessoa para outra? Essa ficou fácil, né? À medida que ela foi tocando nos lugares, o glitter, que era o vírus, ia se espalhando para esses lugares. Nesse caso, a resposta correta seria entrando em contato com superfícies contaminadas. Mas vamos conferir como um de nossos amigos colocou em sua resposta. Olha lá. Fazendo essa experiência do glitter, eu observei que é assim que o vírus se espalha, de uma pessoa para outra, como tocando em objetos e vai passando para as outras pessoas. Esse vírus se transmite muito rapidamente, por isso temos que nos cuidar a todo momento. Parabéns, Nilson, pela sua conclusão. E vamos para a próxima experiência. Oi, galerinha, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo e hoje, eu vou fazer uma experiência que vai destruir esse coronavírus.
Mas a primeira coisa eu vou precisar de água. A segunda coisa eu vou precisar de óleo. E a terceira coisa eu vou precisar de detergente. Então, galerinha, o óleo vai ser o nosso coronavírus. E eu vou jogar o óleo aqui na água, tá bom? Ó, vamos lá. Eu tenho que colocar o coronavírus com cuidado, senão vai sujar aqui a mesa. Olha só, gente. Vamos dar uma esperadinha. Essa gordura é a proteção do coronavírus. O coronavírus gosta disso para ele se proteger. E isso é muito bom para ele. E não é bom pra gente, mas é bom pro corona. Quando a gente joga o detergente, quebra essa proteção. E aí, quando quebra essa proteção, o coronavírus vai tudo embora, já fica mortinho. Por isso que a gente tem que sempre lavar as mãos. E também, eu quero saber se vocês estão lavando as mãos aí em casa, porque se vocês não lavarem, senão vocês vão pegar corona e aí não vai dar certo. Então vocês têm que lavar muito bem as mãos, tá bom? Tchau, galerinha, e tchau, professora. Amo você. Oi, eu sou a Beatriz Emanuele e eu sou do 4º ano A. Vamos começar jogando água. Agora o óleo. Agora o detergente. Parabéns, Daisy, parabéns, Beatriz. Foi muito bom observar de ângulos diferentes, pois no copo a gente pôde observar que o sabão, ele ultrapassava, ele quebrava a barreira, passando a barreira de óleo, né, e chegando ali até o núcleo. Agora, pelo prato, a gente pôde ver como essa reação acontece, né? Como ele se juntou ali, modificou e depois ele foi dissolvendo, né? Muito legal observar dessas duas maneiras. E aí, na conclusão da C, pergunta assim: por que lavar as mãos é tão importante? A Daisy já respondeu essa pra gente, não é verdade? Porque é o único modo de destruirmos a camada protetora do vírus antes que ele entre dentro do nosso organismo, né? Porque aí sim, eliminamos ele antes de termos qualquer tipo de contato que ele possa nos contaminar. Como foi falado na nossa aula e a Daisy mesmo nos ensinou, o vírus ele tem uma camada protetora de gordura e o sabão quebra essa camada protetora, fazendo com que o vírus seja aniquilado. Tendo sua camada protetora destruída, ele perde os ligantes, que são como chavinhas importantes para abrir as nossas células, e perde também a proteção do seu núcleo, fazendo com que assim ele não consiga mais nos contaminar. Parabéns a todos que me enviaram suas experiências. Eu amei ver vocês praticando e desenvolvendo ciência. Como não dava para colocar todas as experiências que me foram enviadas aqui, a Pro selecionou duas, para que a gente pudesse ver de ângulos diferentes, duas que pudessem se complementar, tá bom? Mas obrigada a todos. A Pro amou! Agora vamos à correção da nossa cruzadinha. Vamos começar pela horizontal. Lá no 4, sintomas que elevam a temperatura do corpo como forma de se proteger. Febre. 5. Qual o nome do coronavírus descoberto em 31/12/2019? SARS-CoV-2. 6. Em que país foram descobertos os primeiros casos da doença? Na China. 7. O vírus foi identificado como corona por se parecer com uma coroa.
9. Evite aglomerações e saia de casa somente quando realmente necessário. Agora vamos à linha vertical. Número 1. Outra forma de contágio é pelo contato com superfícies contaminadas. 2. Ele faz parte da família de vírus que causam infecção respiratória. 3. Qual o nome da doença causada pelo SARS-CoV-2? Covid-19. E 8. Uma das principais formas de transmissão é por gotículas de saliva e respiratória. Agora vamos para a nossa atividade de pesquisa. A primeira pergunta era, então, no 1 a gente deveria olhar o total de casos de Covid no mundo hoje, né? Como eu disse, esses números, eles vão variar, porque eles são atualizados constantemente. A variação do número não muda a proposta que a Pro quer saber. Ela quer saber se vocês identificam as classes dos números, tá? Então, bem provavelmente, os últimos números, tanto os meus quanto os seus, serão diferentes. E não tem problema, você mantém o seu número. O importante é, principalmente os primeiros números, eles serem identificados corretamente nas suas devidas classes. Então, este é o número que eu vou trabalhar, tá? Para fazer a leitura do nós começamos aqui pelo lado esquerdo. Porém, para definir as classes, em que classe esse número pertence, a gente começa pelo lado direito. Então, vamos verificar, ó. Aqui é a unidade, dezena, centena, certo? É de 3 em 3. Passou daqui, é classe do milhar. Então, ó, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, certo? A próxima classe é a do milhão. Então, nós temos unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Já sabemos em que classe o nosso número começa, na centena de milhão. Então, agora vamos tentar fazer a leitura desse número. Então, vamos lá. Se ele está na centena e começa com 1, então, nós lemos da seguinte maneira. 132.944.526. Esse é o total de casos de Covid-19 no mundo. Vamos ver como que fica isso por extenso? Então, essa é a resposta da pergunta número 1, tá? Lembrando que o meu número pode ser diferente do seu. Eu acredito que a classe do milhão e a classe do milhar, os números não vão variar. Talvez da unidade de milhar pode ser que mude, mas os demais permanecem. Então, acredito que os 132.900.000 e talvez 40.000 sejam iguais às nossas respostas. O finalzinho é que pode estar variando. Se você acertou os números da classe dos milhões e do milhar, o restante você mantém o seu. E aí você mantém a sua resposta, ok? Ela está correta. Agora vamos analisar a número 2. Em que posição está o Brasil no ranking mundial de casos de Covid-19? E quantos casos tem? Então, olha lá. Infelizmente, o Brasil ocupa a 2ª posição neste ranking. Não era uma posição que acredito que todos nós gostaríamos de ver, né? O Brasil está com 13.193.205 casos até esse momento em que a Pro pegou a imagem, tá? Lembrando que o seu número pode ser diferente, ok? Na 3, pergunta quem está em primeiro lugar. Então, aí tem a sigla US, que é referente aos Estados Unidos. Então, em primeiro lugar deste ranking está os Estados Unidos. Na 4, pergunta qual o próximo país que está abaixo do Brasil. Olha lá, a Índia, mais de 12 milhões de casos. Observem que o primeiro, segundo e terceiro lugar desta lista já ultrapassaram as dezenas dos milhões, tá?
Todos os demais países e locais que estão abaixo dos 3 primeiros, eles ainda estão na casa das unidades de milhões para baixo. E aí, na 5, eu perguntei assim: existem locais com menos de 100 pessoas contaminadas? E aí, será que existe? E se sim, quantos são e quais os nomes destes lugares? Então, vamos observar? Então, vejam, nós temos 10 locais com menos de 100 pessoas contaminadas. E durante esse tour, né, esse passeio de baixar ali a linha da classificação, vocês foram vendo a quantidade de casos que tem em vários países, em vários locais. O que é importante a gente observar é por que tem locais e países com tão poucos casos e por que o nosso, né, o dos Estados Unidos, né, estão com tantos casos assim. O que a gente precisa fazer para mudar essa situação, para mudar essa história? Né? Para que a gente não passe a primeiro lugar desse ranking, por exemplo, porque nessa corrida eu acredito que ninguém aqui queira ficar em primeiro lugar, a não ser que seja primeiro lugar de combatente do coronavírus, não é verdade? Mas não é o caso desse gráfico. Então, enquanto vocês vão pensando aí, vamos responder a 6. Qual a posição do Brasil no ranking de mortes por Covid-19 e quantas mortes tivemos até agora? O Brasil ocupa o 2º lugar no ranking de mortes também. E até o momento nós temos 336.947 mortes. E isso até o momento em que a Pro pegou, tá? Quem pegou depois pode ter números diferentes, mas eu acredito que o 336.000 mantém o mesmo número. Então, o que a gente pode fazer para tentar mudar essa situação? Uma das coisas que muitos países já observaram é o distanciamento social. Então, a gente precisa fazer a nossa parte e nos manter em casa, né? Nós precisamos fazer todos os cuidados, lavar as mãos, usar máscara, sair só quando extremamente necessário, para que a gente possa virar esse jogo e sair de lá de cima do ranking, hein? Ah, não quero ficar entre os primeiros mais não. Cansou já desse negócio de ficar lá em cima, né? Vamos mudar essa história? Conto com a ajuda de vocês.